Muito bem, irmãos, bom dia a todos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, nós vamos ler o versículo 23. E nós estamos numa série de mensagens falando sobre a doutrina do pecado, doutrina chamada de hamartiologia. E hoje vamos falar sobre pecados reais que cometemos. Então, abra sua Bíblia. Em Romanos capítulo 3, e nós vamos ler os versículos, o versículo 23. Romanos 3, 23. Que diz assim, palavra de Deus, Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E eu quero, nessa parte de introdução, dar algumas definições sobre esta questão que segue a raça humana desde o dia em que os nossos pais, no jardim do Éden, decidiram pecar. Trazendo aí sobre toda a humanidade as consequências que acabam afetando a relação do homem com o próprio Deus, consigo mesmo, com o próximo e também com a natureza. E aí eu quero dar uma definição aqui do Wayne Grudem, que vai dizer o seguinte: pecado é deixar de se conformar à lei moral de Deus, seja em atos, seja em atitude, seja em natureza. Portanto, o pecado aqui é definido em relação a Deus com a sua lei moral. E olha, irmãos, isso aqui é algo que nós sabemos, né? Se nós temos lei num país, se temos leis, regras para isso e para aquilo, é porque nós sabemos que somos transgressores e que precisamos de orientação para poder viver de acordo, no mínimo razoável, de uma possibilidade de estarmos juntos, e isso é necessário algumas questões importantes. Porque se não tivéssemos o pecado, não precisaríamos de lei. Se todos soubéssemos o que é o certo e tivéssemos a inclinação para isso, não necessitaríamos de leis, não é verdade? As leis estão aí justamente para tentar dar um mínimo de possibilidade de convivência harmoniosa entre os seres humanos. Isso inclui não só atos individuais, né? No caso dos pecados como roubo, mentira, assassinato, mas também atitudes contrárias àquilo que Deus exige de nós. E quando pensamos nisso, nós vamos para a constatação. Por exemplo, Bancroft vai dizer o seguinte: as Escrituras declaram que nós somos pecadores, como acabamos de ler, a observação descobre e a experiência humana comprova o fato do pecado nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Mas também eu quero dizer o seguinte: pecado, uma definição mais simples, é tudo aquilo que te impede de cumprir o propósito de Deus na sua vida. Tanto que a definição do grego é errar o alvo. Quando você erra o alvo, você está cometendo pecado, porque a vontade de Deus é que você acerte o alvo, tá certo? Isso em vários sentidos. Bem, quando a gente pensa em alguns pensadores que estudaram comportamento humano, que escreveram sobre isso, nós vamos encontrar Sêneca no primeiro século da era cristã, e ele não era um crente. Ele vai dizer assim: somos todos perversos, o que um reprova no outro, ele acha em seu próprio peito, vivemos entre perversos, sendo nós mesmos perversos. Tá bom? Também Blaise Pascal vai dizer algo mais ou menos nessa linha. Ele vai dizer o seguinte: o coração humano é oco e cheio de baixeza. Também Johann Goethe vai dizer: não vejo falta cometida por outra pessoa que eu não pudesse ter cometido. E por fim, Dostoiévski vai dizer: em todo humano, naturalmente, há um demônio escondido. Então, quando a gente olha para a história da humanidade, a gente realmente vê casos de horror, porque o homem
tem dado vazão ao pecado. E não é só na literatura, mas na história também. Bem, quero destacar dois assuntos que eu acho que é de suma importância para a congregação dos crentes, porque nós acabamos tendo uma visão bem equivocada de si próprio em relação a isso, porque tem muita gente que acha que por estar dentro de uma igreja, fazer parte de uma religião, ele está isento do poder do pecado na sua vida, e não é verdade. Então é bom que se entenda bem o que é isto, para que a gente possa tratar, não é, da forma correta, da forma bíblica, e assim trazer o mínimo de harmonia possível, necessário, para que a gente tenha lares saudáveis, vidas produtivas, e que o pecado não te impeça de ser aquilo que Deus quer que você seja neste mundo. Porque o que impede o avançar na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida com Deus, é o pecado. Tanto que tem uma frase que é muito boa, que diz o seguinte, em relação ao pecado e à Bíblia: ou o pecado vai te afastar desse livro, ou esse livro vai te afastar do pecado. Então, aí daí a importância de você entender, através das Sagradas Escrituras, o que é o pecado e como lidar com ele, tá certo? Então, esse é o nosso propósito nessa manhã. Todas as pessoas, como nós acabamos de ler, são pecadoras perante Deus. As Escrituras, em muitas passagens, dão testemunho da pecaminosidade universal da humanidade. Vá comigo, então, agora para o Salmo de número 14, e vamos ver isso na poesia de Davi, Salmo de número 14, olha só o que nós encontramos aqui. Acompanhe comigo, Salmo de número 14. Vamos ler o versículo 3. Eu acho que eu coloquei uma frase antes da hora. Esse eu vou colocar depois. Todo mundo comigo? Diz assim, Salmo de número 14, versículo 3. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há sequer um. Quando a gente lê isso, irmãos, você começa então a se identificar que algumas das coisas boas que você faz, no fundo, tinham um interesse espúrio, egoísta, presunçoso e de vanglória. Bom, nesse sentido é pecado. Mas também quando nós olhamos para o homem que está caído, nós vamos chegar numa confissão chamada Confissão de Westminster, que vai dizer que o homem natural, apesar de ser pecador, ele pode fazer coisas boas. Você pode sim fazer coisas boas, mesmo sendo pecador. Você pode, mesmo não tendo Deus na vida, fazer coisas boas. Mas isso não te isenta de ser pecador. Vem contaminado. Porque é uma herança. Mesmo que você tenha pecado, né, um pecado diferente do outro, você herdou o pecado original, como todos nós, dos nossos pais Adão e Eva. E a consequência disso é a morte, que justamente prova que todos somos pecadores, porque o salário do pecado é a morte. Agora avança aí, vamos para o Salmo de número 143, e olha só o que nós encontramos no versículo 2. Salmo de número 143, versículo 2. Eu sei que essa semana muita gente está bem ruinzinho aí da garganta, né? O clima mudou, a poluição, essas viroses, e é assim, isso tem muito a ver com o nosso estudo aqui, né? Porque para você poder tratar uma doença, você tem que diagnosticá-la e bem. Se você não identificar o que é, você não vai poder tratar. Então a primeira parte que nós vamos fazer é isso, é diagnosticar bem o que temos, o que somos, e aí depois vamos tomar o remédio. E tem remédio que é amargo, né? E tem remédio que não é gostoso. E às vezes nem só o remédio via oral resolve, tem que tomar injeção também. É dolorido, mas é necessário. Mas para medicar, precisamos diagnosticar. Vamos lá, Salmo de número 143, versículo 2 diz: E não entre em juízo com o teu servo, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente.
Deus tem misericórdia da gente, pensou? Quando Ele nos olha, Ele vê o que realmente somos, não dá para esconder. Você pode esconder de algumas pessoas, mas, e não por muito tempo também, nem para sempre, mas de Deus nem dá para começar a tentar esconder, tá certo? E aí avança um pouquinho mais, vamos para Provérbios, capítulo 20, versículo 9, vira aí então as páginas, você vai chegar em Provérbios. Vamos para o capítulo 20, versículo 9, e aqui nós temos uma fala do homem mais sábio da história da humanidade, antes dele, depois dele. Ninguém teve essa glória, e ele então vai dizer o seguinte, Provérbios, capítulo 20, versículo 9, olha só. Quem poderá dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou de meu pecado? Quem? Isso é muito interessante, porque nós estamos falando de uma pessoa muito capaz, muito bem-sucedida em várias áreas, mas que ele podia, diante dos seus, ser achado em falta. Como foi, sobretudo, diante de Deus. Por quê? Mesmo com toda a sabedoria, e Deus disse, porque você pediu sabedoria, eu vou te dar glória, e vou te dar riquezas, ainda assim o seu coração se perdeu. E os seus, da sua própria casa, contemplaram isso, e depois toda a nação de Israel. E aqui é um negócio muito interessante, porque, irmãos, os nossos filhos sabem, os nossos cônjuges sabem, as pessoas com quem vivemos sabem das nossas falhas, fraquezas e dos nossos pecados. Quanto mais Deus, não é verdade? E olha só que interessante, eu quero citar essa frase do falecido reverendo Elben Len César, que ele vai dizer o seguinte: não é fácil admitir a própria culpa. Essa dificuldade faz parte da natureza humana. A culpa dói e os transgressores querem fugir dela. A descoberta da culpa machuca o quê? O ego, e passa pela via expressa da humildade, que a arrogância obstrui. Então a primeira coisa é reconheça, você é um pecador. Venha presumir menos de você mesmo, seja mais humilde, porque nós vamos falhar numa área ou numa outra, nós vamos pecar, seja em palavras, seja em atitudes, seja em pensamentos, e até mesmo em omissão, que são as áreas onde podemos pecar. Mas reconheça, porque senão a dificuldade de cura vai ser muito mais difícil no processo de restauração. Pois bem, todos nós estamos encerrados debaixo do pecado. Vá comigo agora para Romanos, capítulo 1. Temos vários textos que eu gostaria de ler, que você marcasse, porque isso aqui é uma das coisas mais importantes na vida do ser humano. Quando você descobre que há esperança para você, quando você se reconhece pecador. É difícil, irmãos, conversar com pessoas que dizem assim, mas eu nunca matei ninguém. Bom, vamos chegar nisso aí já. Eu nunca roubei 1 milhão. Não é bem assim, não. As coisas são mais profundas, não é? E nós sabemos disso. Por isso, reconheça que você é pecador. Romanos capítulo 1, nos versículos 18 até o capítulo 3, versículo 20, fala justamente que todos nós estamos debaixo do pecado. Mas eu quero ler com os irmãos agora o capítulo 3, versículos 9 e 10, que diz assim, Romanos 3, 9 e 10. Pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Todos estamos debaixo do pecado. É por isso que ele vai dizer
porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, uma outra definição de pecado é justamente a quebra de relacionamento. É aquilo que provoca uma cisão, que nos separa, que nos divide daquele que é a fonte da vida, daquele que é a fonte do perdão, daquele que é a fonte da restauração. É por isso a importância de todo mês estarmos aqui celebrando a ceia do Senhor, lembrando do que Ele fez por nós, por causa do nosso pecado, dos nossos pecados, onde a gente se examina, confessa, deixa, substitui, repara, restaura, para que o pecado deixe de impedir a nossa fonte de vida, que é o nosso relacionamento com Deus e a sua palavra, para que isso não impeça da gente ser tudo aquilo que Deus planejou, que Deus projetou para que você seja. Não se iluda, irmãos. Esse mês foi o mês da festa da rainha Esther. E nesta festa, num dos momentos mais críticos da nação de Israel, do povo judeu, a rainha Esther estava no palácio. E o tio dela, sabendo dos planos malignos de Ramã para matar todos os judeus, mandou um recado para ela dizendo o seguinte: olha, fica sabendo, você tem a chance, você está num lugar estratégico colocado por Deus, e você tem que fazer alguma coisa. Mas saiba de uma coisa, se você não fizer, Deus vai dar livramento de outra parte, mas você não vai se safar, você não vai escapar, você vai perecer. Ou seja, Deus te coloca em lugares e uma hora Ele vai dizer, é para isso que eu te coloquei aí, é por isso que você está aí, e faça a sua parte. E como que ela agiu na força do seu próprio poder? Não, ela se consagrou, ela foi jejuar, irmãos, ela foi confessar os pecados, ela foi se purificar, ela foi estar em comunhão com Deus para poder cumprir os propósitos de Deus, que resultou na salvação do seu povo. Ora, isso é o exemplo que nós temos na Bíblia de forma macro, mas a sua vida também tem um propósito. E para isso você tem que lidar com isso que impede o agir de Deus, que é o pecado na sua vida. Para isso a Bíblia diz, devemos confessar, deixar, abandonar, para estarmos aptos para ser usados por Deus, para os propósitos divinos. E aqui está justamente o sentido da vida. Quando você vence as tentações, você vence as suas falhas, os seus desvios de caráter, se consagra a Deus, vai crescendo em fé, em graça, e vai podendo então cumprir os propósitos, os desígnios de Deus na sua vida, no meio da sua família, na sua igreja e na sociedade. Isso é muito importante. E aqui quando a gente olha esse texto bíblico, que nós todos somos pecadores, mas que temos um Deus que pode nos perdoar, nós vamos ir para Tiago, que aí dá o último golpe antes da gente ir para a restauração. Olha só, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, versículo 2. Avança aí e vamos chegar lá, porque Tiago vai dizer algo interessante aqui sobre a questão de ser perfeito, que é o nosso alvo, é a nossa busca, mas que precisamos tratar. Tiago, capítulo 3, versículo 2. Diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas, se alguém não tropeça em palavra, o tal é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Está aqui o grande desafio, irmãos, para cada um nessa manhã. Não pecarmos por precipitação em falar antes de pensar, antes de avaliar e analisar. E aí, é claro, quando você tem esse domínio da língua, você pode dominar todo o seu corpo, como diz a palavra de Deus, e Tiago vai dizer do simples objeto que é colocado na boca do cavalo, e que freia, e que domina aquele animal, que é muito mais forte do que o homem que está montado nele, ou a mulher, não é verdade? Mas que você tem direção de um lado para o outro, e você pode então avançar e assim cavalgar. Isso é muito bom, e eu gosto muito de andar a cavalo. Porém, esse mesmo Tiago vai dizer que essa língua, esse membro tão pequeno, pode incendiar um bosque inteiro.
com a sua chama da maldade, da iniquidade, da contenda, não é verdade? Então temos um grande desafio aí. E avança um pouquinho mais, vamos para a primeira a João, e assim vamos finalizar essa primeira parte, que diz o seguinte, olha só, 1 João, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, versículos 8 a 10. Que diz assim, acompanhe comigo. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Reconheça que você é pecador, e mais do que isso, confesse. Agora, o que é confessar os pecados? É dar nome aos bois. Porque nós temos a tendência de pecar no varejo e pedir perdão no atacado. Senhor, perdoe a multidão dos meus pecados. Não dá efeito isso. Você tem que nominar os pecados, sabe, à noite antes de dormir. Vai nominando cada pecado que você cometeu no dia e deixa sentir o peso na cabeça mesmo. Tem que pesar, irmãos, tem que doer na gente, porque senão não vai provocar aquele alívio de cura, de restauração, como o remédio amargo que eu mencionei. Deixa o efeito do remédio circular no sangue, na corrente sanguínea, para ir purificando, para ir tirando, para ir removendo. E quando você vai nominando mentalmente, na sua mente, diante de Deus, você vai reconhecendo que você precisa da misericórdia dEle, que você precisa da graça dEle, que você precisa do perdão dEle e muito mais, da força dEle para que no outro dia não cometa aqueles mesmos pecados. Eu conheci uma senhora que ela fazia isso, ela fez isso durante muitos anos, uma serva de Deus. Teve um dia que ela falou assim, testemunhando para a gente nessa reunião, ela falou assim, olha, eu estou muito feliz hoje. Por quê? Porque até agora eu não pequei. Poxa, ouvir um negócio desse é bom, né? Fala sério. Eu estou falando de uma senhora, irmãos, de muita experiência, de muitos anos de vida, mas que tinha esse temor a Deus, de lutar para não pecar, e de estar alegre na presença de Deus por não ter pecado naquele dia, porque olha, quando a gente passa o dia e a gente, puxa, foi íntegro, foi honesto, foi sincero, foi cuidadoso nas palavras, nas atitudes, nos pensamentos. Você chega em casa leve, toma aquele banho gostoso, fica em comunhão com a família e fala, puxa, que maravilha foi esse dia. Assim como quando você fica feliz, quando as coisas, né, no seu escritório, no serviço, tudo flui, a vida espiritual também deve ser assim. Aquela alegria, aquela leveza de alma, porque, puxa, hoje eu consegui vencer as tentações e eu consegui não pecar. Todos somos pecadores, mas não precisamos ficar pecando todos os dias. Podemos lutar contra ele. E podemos vencê-lo com a graça de Deus. Mas a restauração está sempre na confissão. Provérbios diz que aquele que deixa, alcança a misericórdia. E é isso que nós precisamos diante de Deus. Alcançarmos a misericórdia e a força para não continuarmos pecando. Bom, uma outra pergunta aqui é, existem graus de pecado? Existe. Abra aí Romanos, volta lá para Romanos capítulo 5, versículo 16. Ou será que todos os pecados são iguais? Não, tem diferença. Como é que sabemos disso? Por causa da consequência. A consequência é que vai dar aí a questão do grau de pecado. Olha só, Romanos 5, 16, diz assim, e não foi assim o dom como a ofensa, porque por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para justificação. Então nós temos, biblicamente falando, o pecado original, que é a transgressão de Adão e Eva. Mas nós temos as consequências de outros pecados que são gerados a partir desse.
E quando você olha para o contexto do Jardim do Éden, o pecado de Adão e Eva, muitas pessoas falam daquilo que é o superficial. Por exemplo, Deus disse, não é para comer. Eles foram lá e comeram. E aí então você diz, qual é o pecado? Ah, pastor, é o pecado da desobediência. Mas na verdade, a desobediência é a manifestação do pecado, porque o pecado, irmãos, acontece na mente e no coração antes. E o que Deus disse? Não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Certamente morrereis, é o texto traduzido em português. Porque em hebraico é morrendo, literalmente é morrendo morrereis. É por isso que em português, no bom português, está como? Certamente morrereis. Por quê? Morrendo espiritualmente vai morrer fisicamente. Essa é a ideia aqui. Então olha que interessante. Quando eles pecaram, eles morreram espiritualmente, porque Adão viveu ainda 900 anos antes de morrer fisicamente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês antes de voltar para esse assunto ainda. Quando você corta a rosa da roseira, leva para casa, coloca no vasinho, 3 dias depois o que acontece com a rosa? Ela morre não, ela murcha. Quando que ela morreu? Quando você cortou. Morte quer dizer separação. Agora olha que interessante, o pecado que gerou a morte espiritual e consequentemente a morte física, não foi o pecado da desobediência. Qual que foi? Da incredulidade. Esse é o pecado original. Deus disse, não comam, porque do dia que vocês comerem, vocês vão morrer. O que a serpente falou? Comam, porque vocês não morrerão. Em quem que eles creram? Na serpente. Qual é o pecado que leva o homem para o inferno? Incredulidade. Qual é o que leva o homem para o céu? A fé. A fé é justamente o confronto com a incredulidade. É por isso que Efésios 2, 8, 9 diz, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E a fé foi dada a todo homem. Ele pode crer ou não. Pastor, eu tenho uma fé muito pequena. Se a sua fé for pequena, mas for na pessoa certa, o resultado será maravilhoso. Pastor, eu conheço uma pessoa, ela tem a maior fé do mundo, mas se for na coisa errada, não vai dar certo. Então, irmãos, o pecado original é incredulidade. Mas você tem outros tipos de pecados que são gerados como esse. Por exemplo, porque eles não creram em Deus, eles desobedeceram. Porque eles desobedeceram, eles transgrediram. Porque eles transgrediram, eles foram expulsos daquele estado original. Daí, pecado original. Tá certo? Mas avançando aqui, a pergunta, que a gente quer responder aqui é o seguinte. A pergunta se há pecados piores do que os outros, há sim. Porém, ela tem que ser respondida de duas maneiras. Pode ser respondida de modo afirmativo ou negativo, dependendo do sentido que se lhe dê. Por exemplo, na teologia, então, estudando sobre isso, chegou-se àquela culpa que é chamada de culpa legal, ou seja, no tocante à nossa posição legal perante Deus, qualquer pecado, mesmo aquilo que nos pareça um pecado leve, torna-nos legalmente culpados perante Deus e, portanto, dignos de castigo eterno. O pessoal diz muito aí, mentira branca. Mentira branca é mentira. Mas, pastor, não vai levar ninguém para a morte, mas é pecado. A gravidade é outra, mas não deixa de ser uma transgressão. Estão entendendo? As crianças, não sei se aqui, mas nas escolinhas bíblicas, as crianças aprendiam uma musiquinha que era assim, pecado, pecadinho, pecadão, isso não. Porque é claro, tem coisas das quais você faz que é errado, mas que o efeito e a tragédia é menor, a consequência. E outros, muito mais graves. Mas não deixa de ser uma corrupção, não deixa de ser uma transgressão, não deixa de ser um pecado. Bom, Adão e Eva aprenderam isso no Jardim do Éden, onde Deus lhes disse que um só ato de desobediência resultaria na pena da morte.
Esse único pecado tornou Adão e Eva pecadores perante Deus e já incapazes de permanecer na santa presença divina. E essa verdade permanece válida durante toda a história da raça humana. Eu não sei se vocês conhecem aquela história do menino que falava do lobo, olha o lobo, e as pessoas vinham socorrer ele, não sei se vocês conhecem esse conto. Até que ele mentindo, e a primeira vez o pessoal, segunda vez já começa a ficar assim, na terceira vez as pessoas param de acreditar. E aí quando o lobo veio mesmo, não tinha ninguém ali para socorrer ele. Então, esses pecados que têm uma consequência menor, eles vão se avolumando. E assim é o nível do pecado da mentira. São níveis, vai se aprofundando. Então perceba, começa pequeno, mas vai se avolumando, chega uma hora que a consequência é muito maior do que realmente o tamanho e a gravidade do pecado. Por isso que a Bíblia diz que a insistência em qualquer pecado, por menor que seja, gera a morte. A ceia diz isso, que aqueles que insistem em qualquer que seja o pecado, fica doente, fica fraco, fica doente, depois morre. Por isso que a Bíblia diz para a gente tirar o pecado das nossas vidas. E isto é, de fato, muito importante. Porque a Bíblia vai dizer assim, qualquer que guardar toda a lei e transgredir um item só da lei, se torna culpado por toda ela. Isto é a abrangência do pecado. Bem, deixa eu tratar uma outra coisa aqui. Consequências na vida e no relacionamento com Deus. Vamos lá para João capítulo 19, versículo 11, porque aqui o Senhor Jesus vai dizer algo que é bem interessante sobre esta questão de tamanho de pecado, né? Se existe um pecado pior do que o outro. Olha só as palavras do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 19, versículo 11. Diz assim: Jesus está diante de Pilatos, ele foi entregue por Judas Iscariotes, ele está diante de Pilatos e ele vai dizer: respondeu Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima não te fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então percebam que há sim esta questão. Existem pecados que são maiores e mais graves, e eles são medidos de acordo com a consequência disso. Tá bom? Então Jesus reconhece. E olha, irmãos, quando a gente pensa nessas questões, aqui, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês também, aqui nessa parte do pecado e juízo, que Jesus vai falar também em Mateus capítulo 20, vamos até lá? Mateus capítulo 11, versículos 20 a 24, das cidades onde ele operou vários milagres, e olha só o que ele vai dizer sobre elas. E aqui nós estamos falando da questão do conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais responsável você é. E aí nós temos um termo chamado de réu primário, né? É nessa ideia. Fulano é réu primário, fulano é baseado nisso daqui. Então olha só, acompanhe comigo. Depois eu vou encerrar com uma ilustração, dando um exemplo nessa questão da gravidade dos pecados. Olha só o que diz, Mateus 11, 20 a 24, diz assim, calma aí, deixa eu ver aqui onde eu estou. Estou em Marcos. Mateus 11, 20 a 24, agora sim. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus prodígios, o não se haverem arrependido, dizendo, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muitos que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso, eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, será abatida até os infernos, porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. Só para ilustrar isso aqui, depois eu vou terminar com uma outra história.
Imagina, irmãos, nós temos nossos vizinhos, alguns bons vizinhos, alguns não tão bons assim, mas temos que conviver com eles. Por isso que esse pessoal que vende, né, apartamentos, morar de casa, eles dizem, olha, na casa você pode mexer, mas na vizinhança é mais difícil. Então escolha bem onde você vai morar, certo? Aquele seu vizinho bacana que você falou de Jesus, falou do Evangelho, ele cuida, ele te ajuda a cuidar, tudo aquela amizade de condomínio, tudo bem, e que rejeita a Cristo, mas que é uma boa pessoa. Vai para o inferno. Mas e um Adolf Hitler? Também, mas haverá mais juízo, de acordo com o texto aqui, sobre ele do que sobre o seu vizinho. Ambos são pecadores, mas um muito mais maligno do que o outro. E do outro lado também, e aquelas pessoas que viveram uma vida tranquila, que creram em Cristo e vão morar no céu? E aqueles que se enveredaram para a área da bandidagem, que fizeram coisas horríveis e que se arrependem? E têm os seus pecados perdoados? Vão morar com a gente no céu também. Então percebo que tanto a severidade de Deus, quanto a misericórdia de Deus está baseada no quê? Na sua justiça. E por isso a questão das consequências dos pecados. E agora eu vou ilustrar isso da seguinte maneira. Se você cobiçar o carro do seu vizinho, isto é pecado diante de Deus. Mas se você cobiçar o carro do seu vizinho e roubar o carro dele, isto é mais grave diante de Deus. E se você cobiçar o carro do seu vizinho, roubar o carro do seu vizinho e atropelar uma terceira pessoa com esse carro, é mais grave ainda. Entenderam? É disso que o texto bíblico está falando para a gente. E é claro, irmãos, quando a gente entende isso, nós vamos vigiar. Não só o roubar e matar, mas sobretudo também o cobiçar. Que Deus nos livre de todos os pecados. Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, o pastor Marcos vai chegar. Nós vamos ter uma palavra de oração neste momento.